A grande comissão, agora, de acordo com o livro de Marcos, nós estamos na página 10 e já vimos que a grande comissão são as últimas palavras de Jesus para o povo dele, antes de ele voltar para o céu. E já lemos e estudamos a versão da grande comissão em Mateus. Agora nós estamos no livro de Marcos, especificamente capítulo 16. A passagem está escrita na folha, mas se você quiser abrir a sua Bíblia também, pode abrir Marcos 16. Aqui na página 10, o primeiro parágrafo diz o seguinte: após a ressurreição, Jesus apareceu aos 11 apóstolos na hora de uma refeição. Ele repreendeu a incredulidade deles, mas não desistiu de lhes dar a grande comissão. Além da comissão, Jesus também prometeu duas grandes coisas por obedecê-la. Número 1, a salvação dos crentes. E número 2, sinais da ajuda de Deus. E cronologicamente, essa é a segunda vez que Jesus dá a grande comissão. Pergunto para vocês, quem já viu um milagre? Você tem certeza que Deus fez um milagre? Pode levantar sua mão, por favor. Você já viu um milagre? Ok, essa passagem aqui é a passagem mais complicada por causa dos sinais, por causa dos milagres mencionados. Tem até muitas pessoas que falam que uma parte dessa comissão não faz parte da Bíblia, que alguém colocou depois e tudo disso. Eu não tenho essa crença. Quanto a mim, Deus é um Deus milagroso e Deus colocou todos esses versículos na Bíblia. E a versão que a gente usa, a ACF, tem todos esses versículos. Eu gostaria de ler, então vamos chegar aqui. Eu vou ler a passagem. Marcos 16, versículos 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creram, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Por causa desta passagem, tem muitas pessoas em várias igrejas diferentes, em várias regiões do mundo, falando que o crente, se tem fé, pode beber veneno, pode brincar com serpentes, cobras, e nada ruim vai acontecer. Inclusive, há um grupo de igrejas nos Estados Unidos e nos cultos, para demonstrar que têm fé, eles mexem com cobras venenosas na hora do culto. E já tem pastores que morreram por causa disto. Agora, Deus faz milagres ou não? Ele faz. Mas precisamos entender o contexto dessa versão da grande comissão. E tem outras coisas interessantes aqui também. Vamos para o versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, a gente já entende certas coisas porque na lição anterior eu expliquei, ide quer dizer vão, vocês vão por todo o mundo, que quer dizer a igreja deve se preocupar com o mundo inteiro, esse planeta inteiro, querendo alcançar as nações diferentes, as etnias diferentes. Daí ele fala, pregai o evangelho a toda criatura. A palavra pregai é da palavra vós, né? Vós pregai. Mas é a ideia de proclamar, de pregoar, de falar em declarações
que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e todo aquele que crê nele será salvo. Essa é a nossa pregação. É interessante, ele não fala explicar. Não há nada errado em explicar o que você consegue explicar. Só que o importante é entender que nem tudo da Bíblia faz sentido para nós, porque a gente é uma criatura, um ser limitado. E às vezes quando a gente procura explicar algo, a gente fala algo demais que a Bíblia não fala e acabamos pervertendo o ensinamento. Então ele não fala explicar, ele fala pregar. Quando eu falo, por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu consigo explicar tudo isto. Como Deus é 3 pessoas mas um Deus só. Eu consigo explicar como o Filho morreu e o Pai, que também é Deus, permitiu isso acontecer e depois Jesus ressuscitou. Não vai acontecer. E como eu já falei muitas vezes, quando vem uma pergunta difícil e você não tem resposta, ou porque você não estudou a Bíblia, ou porque você percebeu que a Bíblia não tem resposta, a melhor resposta, muitas vezes, que nós podemos dar para alguém são 3 palavras. Quais são as palavras? Eu não sei. Essas são as 3 palavras. Eu não sei. Se quiser, pode falar, eu não tenho a mínima ideia, né? Mas eu não sei. Vamos praticar. 1, 2, 3. Eu não sei. Não há nada errado eu falar eu não sei quando eu não sei. É a verdade, né? Então a gente prega e as pessoas vão nos desafiar, mas a gente prega. E a gente prega o quê? O Evangelho, essa mensagem que nos dá a salvação. E diz aqui a toda criatura. Eu imagino que de vez em quando uma criança vai ler isso e vai lá, então eu preciso pregar o Evangelho para o meu cachorro. E meu cachorro vai para o céu, né? Que é uma criatura, né? Só que a ideia da palavra criatura provavelmente é a ideia de dizer que todos os homens são criaturas de Deus, então não importa a cor da pele, a situação financeira, o número de pecados que a pessoa cometeu, a pessoa é criatura de Deus? Então precisa do Evangelho, prega o Evangelho. Essa é a ideia da palavra criatura. É uma forma de Jesus falar: não esquece de ninguém, não ignore ninguém. Todo mundo precisa do Evangelho. Diz aqui em versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que versículo 16 diz crer e for batizado na primeira frase, mas somente não crer na segunda frase? Por que ele não repete batizado? Porque o batismo não é a nossa salvação. Ele diz aqui, quem crer e for batizado. Como é que você vai crer? Como que você vai demonstrar essa crença? Por ser batizado. Então, quando você pensa em alguém que fala, eu creio em Jesus, então eu quero ver você batizado. Agora não. Se a pessoa não está querendo se batizar, a gente tem que realmente ficar meio assim, mas você crê ou não? Às vezes é por causa de perseguição, pode ser outra coisa. Eu nunca vou falar para alguém que, entre aspas, recebeu Jesus e não foi batizado ainda, então você não é salvo. Eu nunca vou falar isso, porque eu não sei se a pessoa crê, pode morrer sem ser batizado e a pessoa vai para o céu. Por exemplo, na Bíblia, Jesus morreu ao lado de 2 malfeitores. Um recebeu Jesus, não desceu da cruz vivo, ele morreu sem ser batizado e Jesus falou para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Então a gente sabe que o batismo não é a nossa salvação, mas está aqui nessa passagem aqui para enfatizar quem crê será batizado. Você vai fazer isso. Você vai chegar a esse ponto de eu quero me identificar publicamente com Jesus Cristo. Mas se você não crê, você vai ser condenado. Você tem que crer para ser salvo por Jesus. Versículo 17.
Diz, e estes sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Agora você lê essa parte e você fala, nossa, mas eu leio a história da igreja ao longo dos anos e eu não vejo que todo mundo que recebe Jesus de verdade está expulsando demônios, falando novas línguas, pegando nas serpentes, bebendo coisas mortíferas, conseguindo sarar os enfermos. Alguém percebeu que isso não acontece? Bom, pode acontecer aqui ou ali alguma coisa, mas tipo, todo mundo? É meio difícil. Você vê os grandes homens de Deus, pastores, evangelistas, missionários, pregando o evangelho em vários lugares desse planeta. Você ouve os nomes como Adoniram Judson, Hudson Taylor, David Livingston, Jim Elliot, estou falando todos os nomes em inglês, né? Solomon Ginsburg, que estava aqui no Brasil, e outros. Você vê esses homens fazer um monte de milagres? Coisas sobrenaturais? Na verdade, não. Então, Jesus mentiu? Na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê que essas coisas aconteceram logo no início. Jesus está falando sobre presta atenção, uma autenticação do Evangelho no primeiro século. Para mostrar para os judeus e os gentios, para mostrar a todos o Evangelho pregado por Jesus, o Evangelho dado por Jesus para o homem é real e é de Deus. E realmente aconteceu. Por exemplo, no livro de Atos, no fim do livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele estava juntando lenha para um fogo e saiu uma cobra, pegou nele, ele fez assim, a cobra caiu e o povo lá falou, ele fez algo de errado, o mar não matou ele quando ele chegou aqui, mas agora ainda ele vai morrer por causa da cobra. Mas ele acaba não morrendo. Vocês lembram dessa história na Bíblia? Ele não morre. Isso logo no início do ministério do Evangelho. Mas daí você chega no livro de Hebreus e você percebe que até o escritor do livro de Hebreus percebeu que esse movimento de milagres e falar em línguas e tudo tinha parado. Inclusive, você lê que as pessoas falaram em línguas estranhas. Lembra no livro de Atos, algumas vezes, 2, 3, 4 vezes no livro de Atos. Daí você tem todas as cartas escritas para as igrejas sobre como a igreja deve funcionar. Pergunto para vocês, de todas as epístolas, essas cartas escritas para as igrejas, quantas cartas falam que é para o povo da igreja falar em línguas? Fala que tem que falar em línguas. Se não falar em línguas, você não tem fé ou algo assim. Quantas epístolas? Nenhuma. E a única epístola que fala sobre falar em línguas é 1 Coríntios, e realmente está repreendendo o povo por falar de forma errada. Só. Então a gente tem que entender um contexto aqui para a grande comissão em Marcos 16. Agora, irmãos, eu coloquei bastante coisa aqui embaixo. Você pode ler, você vai aprender mais sobre essa versão da grande comissão aqui na página 10. Você pode ler. Mas vamos continuar, vamos para Lucas 24 e ver a próxima versão da grande comissão. Realmente, muita coisa interessante em Marcos, eu escrevi na apostila, vale a pena ler, mas vamos continuar. Aqui na página 11, diz o seguinte: após aparecer para 2 discípulos no caminho, a aldeia Emaús, Jesus apareceu novamente aos 11 apóstolos congregados em Jerusalém. Isso os espantou. Todavia, Jesus lhes mostrou as mãos e os pés para convencê-los que ele tinha ressuscitado. Após isso, Jesus lhes deu a grande comissão. Cronologicamente, essa é a 4ª vez que Jesus dá a grande comissão e é a mesma que se encontra em Atos.
Ok, vamos voltar aqui, Lucas 24. Eu gostaria de ler os versículos 46 a 49, tá? Lucas 24, 46 a 49. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, essa versão aqui da comissão, você vê aqui no livro de Lucas, é também a mesma vez que Jesus deu a comissão no livro de Atos. E quem escreveu o livro de Atos? Lucas. Então você junta essa versão aqui em Lucas com a versão no livro de Atos. No fim de Lucas, no início de Atos, Lucas está lidando com essa ideia. E o foco dele é especificamente o poder sobrenatural pelo Espírito Santo para que nós possamos pregar o Evangelho na presença dele e ver ele operar. Eu lidei com Marcos, eu mencionei certas coisas sobre sinais e tudo, e Deus consegue fazer sinais. Mas do jeito que aconteceu no primeiro século, e na verdade só nos primeiros anos do primeiro século, a gente não pode exigir que é para ser assim em cada ano até a volta de Cristo. A Bíblia não fala isso, a gente não deve acreditar nisso. Mas me ouça muito bem, ao mesmo tempo, o nosso Deus é capaz de operar em nós de forma sobrenatural e mostrar coisas para nós e direcionar as nossas vidas no nosso evangelismo, quando a gente procura cumprir a grande comissão. Vamos ver aqui, versículo 46, disse-lhes, assim está escrito. O que ele quer dizer assim está escrito? Jesus está dizendo, o Velho Testamento fala sobre mim. O Velho Testamento, lembra, tudo do Velho Testamento foi escrito antes, séculos antes do nascimento de Jesus. Então ele está dizendo, há profecias, há coisas escritas que são tipos de mim. Então, assim está escrito e assim convinha que Cristo padecesse. Padecer quer dizer o quê? O que é padecer? Me dá um sinônimo. Sofrer. Então pode colocar ali, sofresse. Então, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ok, irmãos, presta atenção. Jesus foi crucificado e uma das acusações é que ele não pode ser um homem tão humilde, é para ele ser o rei, um grande vencedor. Só que as profecias que os judeus aparentemente rejeitaram, disseram que não. O Messias, o Cristo, ele vai padecer e ser glorificado, ou seja, ele vai sofrer e ser glorificado. Então Jesus diz, quando você prega, enfatiza essas duas coisas. Jesus é o tabernáculo humilde e o templo. Jesus é o cordeiro humilde e o leão. Jesus é o que tinha coroa de espinhos e vai ter coroa de ouro. Essas duas coisas, primeira vinda, segunda vinda. Na primeira vinda ele veio encarnado com humildade, nasceu de uma família bem pobre, nascendo numa cidadinha Belém, mas ele vai voltar do céu e ele vai vencer os inimigos e ele vai reinar. A Bíblia profetiza esses dois lados e os judeus falam, não. A gente não aceita isso, porque os judeus tinham a ideia, não, nós não gostamos dos romanos, eles estão atrapalhando tudo aqui, eles estão dominando nosso lugar, nós queremos alguém que vem para dominar e tirar esses gentios daqui. Nosso Salvador. É só que eles não precisam de uma salvação dos romanos, eles precisavam de uma salvação dos próprios pecados deles. E por causa disso, antes de ir para o trono, Jesus foi para a cruz.
E isto faz parte da nossa pregação. Daí, em versículo 47 diz, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então ele diz aqui, pregasse o arrependimento. Tem um movimento dizendo que não é para a gente pregar o arrependimento. Só que quando você lê a Bíblia, João Batista, Jesus, Paulo, Pedro, todos eles pregavam o arrependimento. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de coração que você fala, eu sou pecaminoso, eu sou condenado, eu rejeito quem eu sou como pecador. Eu não consigo me salvar pelas minhas boas obras. Eu me arrependo de mim mesmo. Arrependimento não é a ideia de você transformar sua vida sozinho. Não é uma ideia de você ter boas obras o suficiente para Deus falar, você é digno de ir para o céu. Não é você ser religioso, é você reconhecer que as suas próprias justiças são trapo de imundícia. É você reconhecer, eu, por causa do meu pecado, estou destituído da glória de Deus. Então Jesus diz, precisamos pregar arrependimento. Eu vi alguém fazer entrevista, ele é evangelista, conversou com uma mulher. Ela falou, não, eu acho que Deus não tem ira. Será que Deus não tem ira? Não, ele é só amor. Ela falou, ou ele ou ela, falando de Deus, é só amor. Nem sabe se Deus é homem ou mulher. A gente não pode lidar com Deus assim. Falar assim sobre Deus é cometer idolatria. É criar um Deus de acordo com os nossos desejos. A verdade é que Deus é amor, mas também Deus tem ira contra o pecado. E por causa disso precisamos pregar o arrependimento para o povo compreender, eu sou pecador, por causa desse problema eu preciso do Jesus que morreu na cruz. Ok? Então, em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. Ele fala sobre Jerusalém, era para o povo ficar lá. Ele falou, vocês são testemunhas, e eu vou mandar o promessa do Pai, que é especificamente o Espírito Santo. Ele vai lidar mais com isso em Atos. Ele diz aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. A ideia do Espírito Santo chegar e fazer algo em você. Agora, marque essa palavra no versículo 48, rapidinho, por favor, irmãos. Testemunhas. Ele falou, vocês são testemunhas. Alguém me ajude. O que é uma testemunha? Nós não estamos falando sobre as testemunhas de Jeová. Nós somos testemunhas de Jesus, né? Mas, o que é uma testemunha? Né? Elias, você... alguém chama você para o fórum, não sei se dá para fazer isso no fórum, dá para fazer isso não. E você é testemunha. Isso quer dizer que, o quê? Por que você é testemunha? Você viu? Testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa, certo? Você tem noção porque você percebeu algo. Agora, alguém aqui testemunhou a morte de Jesus? Alguém aqui viu Jesus? Alguém viu ele ressuscitar? Então, como é que nós somos testemunhos? Se é para a gente fazer, pregar o evangelho até a consumação do mundo, até o fim dessa época da igreja, então, como assim? Como que eu sou testemunho? É que eu não vi Jesus morrer nem ressuscitar, mas eu estava presente quando ele salvou a minha alma. E quando eu dou meu testemunho e falar de Jesus, eu não estou dizendo, eu estava lá 2.000 anos atrás. Eu estou falando, eu sei que ele me salvou. Eu sei que ele é real. E daí a gente fala para os outros com esse testemunho. E isso quer dizer, você não tem que ser um grande pastor, um grande teólogo, mas você tem que ser testemunho. Às vezes, pessoas entram na obra da igreja e não são testemunhos. Nunca receberam Jesus de verdade. É muito triste, mas já aconteceu muitas vezes.
Há um movimento nos Estados Unidos, diminuiu talvez recentemente, mas por alguns anos, que muitos crentes, celebridades no ministério, de grandes igrejas, de grandes ministérios no YouTube e outros lugares, falavam: eu não sou mais crente, eu não creio mais em Deus. Mas tinham um monte de seguidores, escreverem livros, tinham, vários convites para várias igrejas, até outros lugares, e hoje falam: eu não acredito mais em Deus. Se você não acredita mais em Deus, isso não quer dizer que você perdeu a sua salvação, você nunca foi salvo. Você nunca foi testemunha, porque na hora de você testemunhar a sua própria salvação, será impossível você rejeitar Jesus. Impossível. E a Bíblia deixa bem claro isso. Quando você tem essa semente dentro de você, é impossível você abandonar Jesus. Então nós somos testemunhas.